Abram suas Bíblias, meus irmãos queridos, no profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. O tema da nossa meditação é Invista Bem e tenha retorno garantido. Ageu, capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu sou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. E esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça, por gentileza. Deus bendito, nós exaltamos o teu nome e queremos dizer, Senhor Deus, que somos completamente necessitados de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Por isso, ó Pai, opera com poder, fala aos nossos corações e realiza em nossas vidas aquilo que te agrada por meio da tua palavra de poder. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Setenta anos foi o tempo do exílio do povo de Deus na terra da Babilônia. E agora, por um decreto de Ciro, o povo volta do exílio. Imagino que devia ser grande, muito grande, o entusiasmo, né? Vamos voltar para casa, vamos reconstruir a cidade, vamos reconstruir os muros da cidade, vamos reerguer o templo do Senhor, para que Ele habite entre nós, para que Ele more entre nós,
para que o adoremos, para que Ele nos abençoe. Chegando lá, viram que tudo estava em ruínas, que a coisa não era tão fácil, tão simples assim. E aí cada um foi cuidar da sua vida. O povo desanimou da obra que tinha a realizar. O profeta Ageu é levantado por Deus e através dele Deus exorta o povo: levantem e vão reconstruir o templo. Não tem sentido vocês estarem cada um edificando a sua própria casa, enquanto a minha casa está em ruínas. E aquela palavra animou o povo, e o povo obedeceu. E eles então foram e começaram a planejar a construção. Do momento em que começaram a obra, até o momento em que Ageu pronuncia esta palavra da parte do Senhor, passa-se aproximadamente um mês, e o povo já estava desanimado. E dá para entender o porquê. O Templo de Salomão fazia parte de uma das maravilhas do mundo antigo. Estima-se que só o ouro que adornava e que revestia as paredes e os ornamentos do Templo de Salomão, em dinheiro de hoje, seria mais ou menos em torno de 50 milhões de reais. Só o ouro, sem contar a madeira de cedro, sem contar os tecidos finos, os utensílios de prata, de cobre, de bronze. Era realmente suntuoso o Templo de Salomão, aquele que fora queimado, destruído e saqueado pelos babilônios. E isso o povo logo percebeu. Eles se animaram: vamos reconstruir o templo. E um mês provavelmente eles foram até o lugar, começaram a remover o entulho, os escombros, e encontrar os alicerces soterrados para construir em cima deles. E aí, na hora de fazer o cálculo do material para a obra, cadê o ouro? O povo não tinha nada. Um grupo pequeno, pobre. Na hora de calcular a madeira, cadê o cedro do Líbano? Na hora de procurar os grandes artesãos do tipo que trabalharam no Templo de Salomão, onde eles estão? Não havia recurso e nem material suficiente para realizar a obra naquela mesma grandeza, da grandeza do Templo de Salomão. O desânimo foi total. E o povo estava na seguinte situação: não tinham o templo, eram liderados. Se tem uma coisa que nos desanima, é um líder desanimado, né? Você imagina que os dois grandes líderes do povo, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, poderiam ser descritos como: Zorobabel era da linhagem de Davi, portanto, era o rei por herança, o rei legítimo da nação, e Josué era sumo sacerdote da descendência de Arão. Então, os líderes do povo se resumiam em um rei sem castelo e sem trono, e num sumo sacerdote sem templo. Líderes desanimados desanimam os seus liderados. Líderes desmotivados não têm condição de motivar aqueles a quem lideram. O desespero era total. Mas o desespero era grande da parte do povo, justamente porque os critérios de sucesso do povo
eram critérios bastante mundanos. Eles olhavam os povos em volta, as qualidades de suas cidades, dos seus templos. Eles olhavam para o passado, para o tempo dos seus antepassados e carregavam nos ombros a pressão de fazer melhor do que a geração passada fez. Eles avaliavam o sucesso por critérios diferentes dos critérios que Deus os avalia. O critério de sucesso para o Senhor, o critério pelo qual Deus mede as realizações do seu povo e do seu servo em particular, não são os critérios de grandeza mundanos. É o critério da fidelidade. É o critério da obediência. E o profeta Ageu, ele vem como instrumento de Deus para chamar a atenção do povo neste sentido. No final do texto, Deus diz: eu farei com que esta segunda casa seja mais gloriosa do que a primeira, mas vocês precisam ser fiéis. Vocês precisam trabalhar. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Não se preocupem. Por isso, de que maneira esta palavra fala a nós, fala ao teu coração? Certamente você já se sentiu desanimado por estar diante de um trabalho, de uma obra, de uma responsabilidade que, quando você para avaliar, é muito superior à tua capacidade. É muito superior aos teus recursos. E acredito que você também já deva ter se sentido bastante desanimado por ter investido e não ter tido o retorno que você esperava. Tenho sido fiel ao Senhor no decorrer dos anos, mas eu não tenho visto as coisas grandiosas que Ele prometeu. O Senhor tem me desafiado, como nos desafiou aqui o Humberto. O Senhor nos tem desafiado a deixar a mediocridade e a olhar para coisas maiores, a olhar para as coisas de Deus, a olhar para a obra que Deus tem a realizar através de nós. Como disse o pastor Brito hoje pela manhã, a seara é grande, citando nosso Senhor Jesus. Os trabalhadores são poucos. Eu não sei você, mas quando eu vejo o desafio, por exemplo, da evangelização mundial, pastor Regis, que prazer a tua presença aqui, tua esposa com a gente, tá? Deus abençoe. Quando eu olho para esses desafios tão grandes, eu fico olhando e falo, puxa vida, eu não estou conseguindo nem ganhar todos os meus familiares para Cristo. Primos, tios, vivendo vidas distantes do Senhor, e já é tão difícil chegar no coração dessas pessoas as quais eu conheço e me conhecem, com as quais eu tenho intimidade e acesso. E aí, a consequência é o desânimo, a consequência é o desespero, a consequência é, diante de obras tão grandiosas para fazer, e ao avaliar essas obras com olhos humanos, e ao avaliar a nossa capacidade humana, a tendência natural é se sentir desanimado. Eu quero desafiar você para que você não saia daqui hoje
desanimado. Desânimo não é coisa que deve ter lugar na vida do crente em Jesus Cristo. A situação de Israel era muito complicada. Era complicada demais. Quando reconstruía o templo, iam reconstruindo e comparando, pensando no templo anterior. E mal haviam começado, já estavam conscientes de que não iam nem arranhar o que era antes. Mas teve uma coisa que mudou completamente esse desânimo. Uma promessa. A promessa vinda do Senhor dos Exércitos. A promessa vinda do Senhor Todo-Poderoso. A promessa é que o antigo nem iria se comparar ao novo em sua grandeza. A promessa vinha pelo fato de que Deus não avalia o teu desempenho por critérios humanos, mas pela fidelidade. A promessa vem da certeza da presença do Senhor. Por isso, gente, meu querido, minha querida, Deus ainda tem uma obra para realizar. Ele tem uma obra que Ele quer realizar na tua vida. Essa é a primeira. E Ele tem também a obra que Ele quer realizar através da tua vida. A caminhada de fé é como um carro, um avião ou uma máquina que está em operação e enquanto ela produz, a sua manutenção é feita. Nós temos às vezes sensação de que estamos fazendo isso, por exemplo, no cuidado com a família, né? A família é como um avião que você tem que fazer manutenção com ele voando. A igreja é como um avião que você tem que fazer manutenção com ela voando. Vez por outra nós lidamos com desafios, com dificuldades, que a vontade é dizer, gente, vamos parar tudo, vamos parar todas as atividades para resolver essa questão. Mas não é possível, não podemos parar. Você precisa continuar servindo ao Senhor com fidelidade, para que Ele realize, com o poder dEle, a obra que Ele tem na tua vida. Se você investir nesta obra, você terá retorno garantido da parte de Deus. Agora, que investimento é esse que o Senhor pede que você faça na obra, no projeto que Ele está desempenhando? Ele quer que você invista a tua vida, só isso. Ele quer que você invista o teu coração. Ele quer que você invista a tua vontade, a tua disposição, as tuas afeições, os teus dons, os teus talentos, o tempo e o dinheiro que você tem. Ele quer que você invista tudo. A tua vida é o investimento, mas Ele promete e Ele garante que se você investir, e investir bem, o retorno é garantido. Que retorno é esse que o Senhor garante, que o Senhor promete na tua vida? O retorno que Deus te dará vem em forma de fortalecimento. O versículo 4 diz, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Se os teus esforços, de fato, são insuficientes, e por causa disso o teu coração foi tomado de desânimo,
eu quero dar a boa notícia para você. Mas antes, lembrar que Israel também estava desanimado. Mas o que levou Israel ao desânimo? O fato de que aquele povo só enxergava aquilo que os olhos enxergam. Israel só via aquilo que os olhos veem. Deus os chamou à fé. Deus os chamou à fidelidade. Sempre que alguém investe a sua vida em Cristo ou para Cristo, imediatamente o diabo inicia um plano de ataque para que ele desista do investimento. Isso é regra. Ele coloca obstáculos para te ferir. Acontece com você ou só comigo isso? Ele usa os teus próprios pecados como acusador que é para te desanimar. Se tem uma coisa que nos desanima no serviço do Senhor e na vida de fé, são os nossos pecados, né? Quando você é repreendido pelo Espírito Santo, vê, eu não acredito que eu permiti que esses pensamentos novamente viessem a ocupar minha mente. Não acredito que depois de ter assumido um compromisso do Senhor, com o Senhor, de cuidar da minha família segundo os valores dele, estou eu aqui novamente implicando sem motivo com a minha esposa. Não acredito que depois do progresso que eu estava conseguindo no relacionamento com o meu filho, isso aconteceu e tudo foi por água abaixo. O diabo usa os teus pecados para desencorajar. O diabo cria discórdias. Quando você investe, o diabo tenta criar discórdias e desconfianças em relação aos outros investidores, aos irmãos de fé, aos irmãos em Cristo. Desavenças acontecem quando nos unimos para servir ao Senhor, não acontecem? Não acontecem desavenças quando a gente sai para evangelizar? Não acontecem desavenças quando um grupo se junta para fazer o trabalho lá, preparar um almoço, para desenvolver um projeto? Não acontecem desavenças quando um coral se reúne para se preparar para adorar o Senhor, para contribuir edificando o corpo de Cristo? Setas inflamadas de Satanás. O diabo inventa outros investimentos ilusórios para te seduzir e para te distrair. O sujeito decide servir ao Senhor com fidelidade e dedicar mais tempo e mais recursos na obra do Senhor. Passa um tempo, ele recebe lá uma promoção no trabalho, aquela promoção que ele estava esperando há muito tempo. Bênção. Mas vem uma implicação junto com isso. Você vai ter que chegar mais cedo, vai ter que sair mais tarde, você vai assumir maiores responsabilidades, vai exigir mais tempo, mais energia, vai ter que voltar a fazer um curso, vai ter que voltar para a faculdade. E aí, o que é uma bênção, o inimigo das nossas almas coloca diante de você como um investimento mais viável do que o investimento com o qual você havia se comprometido no serviço ao Senhor, na vida de fidelidade ao Senhor. Ou o diabo inventa também investimentos ilusórios.
quantas propostas, quantas oportunidades são colocadas diante daquele que decide servir ao Senhor e que, do ponto de vista humano, mundano, são mais interessantes. E Deus permite. Deus permite que isso aconteça para te provar. Mas Deus faz isso para que você cresça em fidelidade, para que você cresça em maturidade. Mas Deus, juntamente com isso, te oferece encorajamento. Se você der ouvidos à voz do Senhor, se você der ouvidos à obra que o Senhor tem e acolher aquilo que o Senhor tem para você fazer, acolher aquilo que o Senhor tem para realizar em você, você receberá o encorajamento da parte dele. É mais ou menos o que aconteceu lá no Éden. Deus plantou, dentre todas as árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Ele não deixou somente todas aquelas árvores das quais se podia comer livremente. E Deus alertou Adão e Eva da presença daquela árvore. Deus fez isso para prová-los. E Deus também permitiu a presença de serpente. Deus permitiu que no seu paraíso Satanás tivesse acesso. Isso não vai acontecer no segundo paraíso. Lá em Apocalipse 21 diz que naquele paraíso não vai entrar nem nada que seja mal. Mas Deus permitiu no primeiro paraíso. Por que Deus permitiu? Porque, embora Adão tenha sido criado sem pecado, embora Adão tenha sido criado moralmente semelhante a Deus, Deus não queria que Adão se fosse moralmente semelhante a Deus, pura e simplesmente por ter sido criado daquele jeito. Deus queria que Adão fosse santo por meio de um caráter experimentado e aprovado. Por isso a árvore estava lá. Por isso a serpente estava lá. Se Adão e Eva não tivessem comido da árvore da ciência do bem e do mal, naquele período de prova que Deus estabeleceu, que não sabemos quanto tempo seria, eles teriam acesso à árvore da vida. Eles receberiam uma promoção, um salto de qualidade, de maneira que o pecado não existiria nem como possibilidade. Eles viveriam uma vida com Deus por meio de um caráter aprovado. A exigência que Deus faz para os seus filhos, faz para os seus servos, seja forte. Não permita o desânimo na tua vida. Seja forte, porque a tua pouca força será implementada, complementada por Deus. E serão arrancadas as sementes do desânimo, plantadas por Satanás, e você vai ser capaz, por meio do fortalecimento que vem do Senhor, de enxergar além do que os teus olhos são capazes de ver. Você vai receber o retorno do teu investimento. Por isso, se você permitiu ou tem permitido desânimo, angústia no teu coração, volte-se para o Senhor.
Busque fortalecimento do Senhor e no Senhor, porque a tua pequena força receberá uma injeção da potencialidade divina. Mas precisa investir. Para ter retorno, precisa investir. Mas se você investir, o fortalecimento do Senhor virá. Sabe o que mais o Senhor te promete, se você investir bem? Ele promete para você, além do retorno em forma de fortalecimento, ele promete para você o retorno de poder contar com a sua presença. O povo de Israel desanimou porque os esforços deles, por maiores que fossem, não chegavam perto ao templo que foi construído por Salomão com a força do Estado, com a riqueza. A riqueza do templo de Salomão era tão grande que a Bíblia diz que prata não tinha valor. Tinha tanto ouro que ninguém queria prata. Prata não tinha valor. Era grande demais a riqueza daquele tempo. Deus, Ele fez uma promessa. Eu não abandonarei você. Eu sou contigo. Segundo o pacto que eu fiz convosco, quando vocês saíram do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vocês, não temais. A questão aqui é muito simples. Deus não vai te abandonar por quê? Porque Ele garantiu que não te abandonaria. Deus não vai se afastar de você por quê? Porque Ele prometeu que não o faria. Não depende de você. Depende dEle. É garantia. A garantia de que Deus não te abandonará por fidelidade a Ele mesmo. Portanto, não é condicional. Deus não vai caminhar contigo somente se você alcançar todos os objetivos, desenvolver uma vida de sucesso segundo o mundo, porque Deus não avalia sucesso por critérios mundanos. Deus avalia sucesso pela tua fidelidade. A presença de Deus, e Deus lembra isso para o povo, foi a minha presença entre vocês que trouxe para vocês a determinação necessária para deixar o Egito. Foi a minha presença no meio de vocês que trouxe para vocês a possibilidade, a condição de sobreviver no deserto. Foi a minha presença no meio de vocês que manteve vocês lá no exílio. Foi a minha presença no meio de vocês que construiu o primeiro templo, e é a minha presença no meio de vocês que vai edificar o segundo. É a presença de Deus, fonte de todo poder. É a presença de Deus, a fonte de toda a bênção. É a presença de Deus que garante o sucesso segundo Deus mesmo, na vida do seu filho que tem investido a sua vida com fidelidade. E este sucesso Deus garante no presente e também no futuro, porque Ele é a fonte de poder na vida do seu povo fraco. A Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, representava a presença de Deus no meio do povo, na hora da adoração, mas também na hora das batalhas. Quando Israel saía para batalhar, à frente do exército ia a arca levada pelos levitas. Quando os inimigos do povo de Deus viam a arca chegando à frente do exército, eles eram tomados de pavor.
E era a presença da arca que trazia para o povo, por meio de batalhas, e algumas vezes sem batalha nenhuma, a vitória. Da mesma maneira, aconteceu com o templo do Senhor. É a presença do Senhor na tua vida. É a presença do Senhor na tua casa. É a presença do Senhor te acompanhando no trabalho. É a presença do Senhor te acompanhando nos estudos. É a presença do Senhor te acompanhando e se fazendo muito especial na igreja reunida e na igreja que serve e na vida do servo de Deus que está atuando, que está frutificando. É a presença do Senhor, a garantia de que a obra será realizada. Não é você, não é a tua força. Jesus, o Emanuel, foi ele quem disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas vale uma advertência. A arca do Senhor foi também utilizada para fins egoístas. Israel chegou a sair para batalhas que Deus não havia autorizado. E levou a arca como um amuleto. E naquele dia a sua derrota foi grande e vergonhosa. A glória do Senhor que pairou no tabernáculo no deserto foi a mesma glória do Senhor que pairou também no templo de Salomão. E a promessa é que aquela mesma glória iria pairar naquele pequenino templo, mal construído, sem recursos, que o povo estava por fazer, estava desanimado em fazer. É a presença poderosa do Senhor que se faria manifesta na medida em que a vontade do Senhor estivesse sendo feita. A presença do Senhor visa, acima de tudo, a glória dele mesmo. O Senhor tem como objetivo, primeiro, promover a sua glória. A presença do Senhor não é para ser usada com fins egoístas. Sabe o que isso significa? Simples. Você é a porta por onde a bênção passa. Quando a presença do Senhor te provê, quando a presença do Senhor te abençoa, quando a presença do Senhor te capacita, esta bênção, esta provisão e esta capacitação tem um objetivo: glorificá-lo. O que Deus te dá é para aperfeiçoar o teu caráter. O que Deus te dá é para que você invista no reino dele, na vontade dele, na obra que ele está realizando, não é para uso egoísta. Eu acredito, gente, que a razão de muita gente não ter a menor ideia dos seus dons é pura e simplesmente porque não servem. Por isso que alguém disse certa vez: quem não vive para servir, não serve. Por que Deus investiria, capacitaria, aperfeiçoaria aquele que não sai do lugar? Aquele que não se move, aquele que não consegue enxergar para além de si mesmo, aquele que não é capaz de ver
para fora de si mesmo. Se existe uma coisa que adoece espiritualmente, que adoece da alma, se existe uma coisa que adoece das emoções, que adoece da psique, é viver e não olhar para além e para fora de si mesmo. Quando a gente conversa com uma pessoa que tem sérios problemas emocionais, meia hora de conversa é suficiente para você perceber que aquela pessoa só fala de si, do seu problema, da sua dor, do seu calo no pé, do seu trauma do passado. Não consegue falar de outra coisa senão de si próprio. Não consegue enxergar ninguém além de si próprio. Vai adoecer. Vai adoecer por uma razão muito simples: ninguém é suficiente para si. Ninguém tem como tirar toda a provisão necessária para a sua alma e para as suas emoções a partir e dentro de si. Você não tem combustível necessário para você. Tem que buscar no Senhor. E o Senhor prometeu dar. Mas essa provisão já tem um uso estabelecido. Por isso, invista a tua vida em servir ao Senhor em obediência, e você vai experimentar como retorno desse investimento a presença poderosa, a presença nutridora, capacitadora, o poder capacitador do Senhor. É Ele quem garante o teu sucesso. E finalmente, o retorno que o Senhor garante para aquele que investir bem a sua vida, é o retorno da sua palavra como garantia. E faz sentido, né? Quem investe quer garantia. E a palavra do Senhor é: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, no verso 6, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus, a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E mais do que isso, neste lugar darei a paz. E paz não é só a ausência de guerra. Paz é qualidade de vida. Paz é felicidade, e felicidade duradoura. Paz é bem-estar espiritual. Paz é bem-estar emocional. Paz é bem-estar em todos os sentidos, é bem-estar na tua família, é bem-estar na igreja. A paz do Senhor significa para nós saúde, e uma saúde integral. Quem investe quer garantia. Deus disse que faria tremer os céus, a terra, o mar e os continentes. Só isso. Para quê? Para trazer o retorno do investimento do seu povo. E isso se cumpriu. Para Israel se cumpriu de várias maneiras. Se cumpriu historicamente com a queda do Império Persa, com a queda do Império Grego, com a queda do Império Romano. Se cumpriu com a vinda de Cristo, por meio de quem Deus trouxe a salvação. E ainda há um cumprimento. Cristo vai voltar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para concretizar, para completar a boa obra que começou
e para recompensar a fidelidade dos seus filhos, dos seus servos. Prata e ouro me pertencem. Para quem investiu bem, os retornos de Deus inesgotáveis são assegurados. Na Bíblia, os fenômenos naturais, terremotos, por exemplo, representam a intervenção sobrenatural de Deus. E Deus disse: farei tremer o céu e a terra, vai acontecer um terremoto. E um terremoto ele tem duas características. A primeira é que ele não tem aviso prévio. Não dá para prevê-lo. E a segunda é que ninguém pode com o seu poder. Quando Deus entra em cena, tudo estremece. Quando Deus entra em cena, todo domínio, todo poder cai. Quando Deus entra em cena, toda a injustiça cai por terra. Todo o mal é derrotado. Aquilo que Deus, preste atenção, aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida de maneira substancial, Ele vai fazer de maneira plena no dia em que Ele já tem reservado, o qual irá novamente fazer tremer céus, terra, mar, continente. Quem investiu bem vai contar com uma recompensa, com este retorno inesgotável, que está assegurado, tendo a palavra de Deus como garantia. De nada adianta. Existe um salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor quem edifica a casa, mas os construtores estão lá. É o Senhor quem vigia a cidade, mas a sentinela está lá. De nada valeria a suntuosidade do templo de Salomão se Deus não habitasse nele, se a glória de Deus não se manifestasse nele. Seria só mais uma construção, mais uma bela construção. E Deus havia prometido: a minha glória habitou no primeiro, e a minha glória vai habitar no segundo. É a palavra de Deus que garante. Por isso, preste atenção. De nada adianta você ter sucesso segundo o mundo, investindo a tua vida, construindo aquilo que Deus não vai abençoar. Investindo naquilo que Deus não vai utilizar. Se Deus não manifestar a sua glória na tua vida, seja o que for que você fizer com ela, no final das contas terá sido inútil, terá sido um desperdício. Você pode conseguir muito sucesso segundo o mundo, mas terá sido inútil aos olhos de Deus. E como tudo que existe no mundo é como a flor da erva, que sai o sol, seca a flor, então não vale a pena. Por isso, você vai investir bem a tua vida,
se investi-la no Senhor e na obra que Ele está realizando. Deus está realizando duas grandes obras. Aquela que Ele vai fazer em você, já está fazendo em você, e aquela que Ele quer fazer através de você. Aquele que abalou o céu e a terra para te salvar, é o mesmo que novamente abalará o céu e a terra para te recompensar por tua fidelidade. Por isso, invista bem e conte com o retorno em forma do fortalecimento do Senhor, conte com o retorno em forma da presença constante e poderosa do Senhor, conte com o investimento da palavra do Senhor como garantia que já estabeleceu que você não só vai ser recompensado nesta vida, mas você será recompensado eternamente. Considere tua vida com muita seriedade, considere a maneira como você tem usado o seu tempo, considere a maneira como você tem investido o seu dinheiro, considere a maneira como você tem estabelecido as tuas prioridades e valores, considere os sonhos que você tem, se eles de fato foram colocados debaixo do poder e da autoridade e da vontade do Senhor. Faça isso, considere, para que você invista bem e para que você seja realmente, efetivamente e eternamente recompensado. Para que o desânimo e o desespero seja derrotado, caia por terra, para que a tua fraqueza seja implementada pelo poder de Deus, e para que aquilo que você faz sozinho receba o plus infinito da presença do Senhor, agindo com você, agindo ao teu lado, agindo para te abençoar e agindo para abençoar outros por meio da tua vida. Que Deus te abençoe.